Certo. Primeiro, quero agradecer pelo convite, em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu faço parte da coordenação executiva da PIB, né, pela região sul do Brasil, divisa com Paraguai, Argentina e Uruguai. E para nós, primeiro, participar e falar um pouco sobre o atual momento que estamos passando no Brasil, falar principalmente do retrocesso que tem acontecido a nível mundial e desse avanço, né, dessa extrema direita que tem avançado a nível mundial, né? E nós, o Brasil, nesse momento também, os povos indígenas estamos enfrentando, né, esse retrocesso na democracia nacional, de 2018, então, quando o atual presidente Bolsonaro, então, como candidato, né, ele já declarava uma guerra contra nós, povos indígenas, numa das suas falas para a bancada ruralista do Brasil, né, que são os grandes latifundiários de terra no Brasil, que plantam soja transgênica, né, que alimenta porco na Europa, gado, galinha, peixes na Noruega. Então, sai desses territórios dessa bancada. E ele, numa fala, disse que se ele fosse eleito presidente, ele não demarcaria nenhum palmo de terra para nós, os povos indígenas. E quando ele foi eleito a presidente, 30 minutos depois, nós tivemos 60 invasões de terras indígenas, 60 ataques terríveis contra povos indígenas, inclusive queimando locais onde que se foi feito a retomada dos nossos territórios tradicional em território brasileiro. E depois de eleito, ele também falou: eu voltei atrás, porque se eu não demarquei, não, falei que não ia demarcar um palmo, então agora eu não demarco um milímetro. Essa foi a última fala dele. E a partir daí, todos os ataques que ele declarou no início da campanha dele, de imediato ele já entrou em ação. Primeiro foi tirando a FUNAI, levando para o Ministério que é do Ministério da Justiça, levando para o Ministério da Agricultura, onde que é os nossos principais inimigos, que estão dentro do Ministério da Agricultura hoje, né, que é a ministra Tereza Cristina, e levando a demarcação de nossas terras, que é da FUNAI para o INCRA, num departamento lá de fundiária, onde que os ruralistas comandam. Houve uma luta muito forte, muito pesada por parte do movimento indígena nacional e conseguimos, com algumas ações e também uma mobilização no Congresso Nacional, a gente garantir via Congresso e via nossa luta nacional que retornasse novamente a FUNAI, o órgão indigenista, para o Ministério da Justiça e retornasse a demarcação das nossas terras para a FUNAI, que é o órgão indigenista hoje que nos representa. Mas a estratégia seguinte foi tirar o presidente da FUNAI e colocar um presidente que é militar, né, que é um delegado da Polícia Federal, para comandar a pasta da FUNAI. A partir dali, ele travou tudo. A primeira normativa, a primeira portaria que saiu dele foi a normativa 09, que ela diz que somente terão atendimento por parte da FUNAI indígenas que estão em terras homologadas e regularizadas. Mas hoje no Brasil nós temos milhares de famílias e povos que ainda não têm a sua terra demarcada. Nós temos mais de 540 processos de terras que ainda estão sem nenhuma posição por parte do governo brasileiro. E assim foi os ataques para cima de nós. Depois, como vocês têm acompanhado, um dos biomas que mais tem sofrido durante esses últimos anos foi o bioma amazônico, junto com o bioma cerrado, e agora nós estamos enfrentando um momento muito difícil no bioma pantanal. E enfrentamos na Mata Atlântica também, que foi a questão das leis, que a partir de portarias do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, que é o ministro que falou que tinha que aproveitar o momento de pandemia agora para poder passar a boiada, né? Aproveitar que a empresa estava tudo ligada na pandemia para passar a boiada, passar de balde, de bacia, flexibilizar as leis, os direitos ambientais para que aí as invasões, né, a grilagem de terra,
o ataque sobre os territórios, o garimpo, o desmatamento, né, e as queimadas. Então, essa é a posição do governo Bolsonaro sobre a questão indígena no Brasil, dentro desses ataques que eles têm diário, esses ataques. Mas a gente nunca, em momento nenhum, como Movimento Indígena Nacional, montamos também as nossas estratégias, nos organizamos para poder fazer esse enfrentamento perante esse governo, para que a gente possa garantir o nosso direito, que é o direito constitucional, que é o nosso direito às nossas terras, e nós ter o direito de, como organização indígena, nós poder mover ações contra o Estado para poder garantir nosso direito, como foi o caso no Supremo, que a PIB entrou através do advogado, o doutor Eloy Terena, que moveu uma ação no Supremo, e o ministro Barroso, então, saiu uma decisão dele, obrigando o governo a criar um plano de enfrentamento do Covid-19 para povos indígenas e comunidades tradicionais e quilombolas. Então, foi algumas vitórias que, como organização e com outros movimentos e com partidos do Brasil, essa união que fez com que a gente conseguisse derrubar. Mas tivemos também a medida provisória, a PL 1142, que tratava da questão do enfrentamento do Covid. Também povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, que foi aprovado nas duas casas, mas quando chegou para o presidente assinar, ele vetou 16 dos 22 artigos. E isso daí foi um prejuízo, porque os principais pontos que era importante para nós, povos indígenas, e também para as comunidades, é a questão do direito à água, do saneamento básico, de materiais de higiene, da parte da comunicação, que é importante na nossa língua. Cada povo tem a sua língua diferente, a sua cultura diferente, dos 325 povos. Então, é necessário que nessas políticas levem respeito. Ele vetou esses 16 artigos ali que estavam na PL 1142, mas nós fizemos mais uma vez, através da deputada Joênia Wapichana, que é uma indígena de Roraima, fizemos uma articulação dentro do Senado e conseguimos derrubar o veto do presidente, e agora ele tem essa obrigação de cumprir, tanto pelo Supremo quanto por parte do Senado. Mas os ataques sobre nós, povos indígenas, ele tem permanecido diariamente. Uma das questões que a gente tem tratado muito sério aqui no Brasil, e também tem procurado tratar na Europa, no Reino Unido, e também em outros países, no caso da China, no caso dos Estados Unidos e Canadá, é a questão dos acordos comerciais com o Brasil. Hoje a gente tem discutido na Europa sobre o acordo Mercosul, porque esse acordo Mercosul, ele não tem nada dentro do acordo Mercosul hoje que garanta qualquer direito a nós, povos indígenas, como qualquer outra comunidade. Então, hoje, para nós, o acordo Mercosul, que está para ser ratificado pela Europa, hoje premia a política genocida de Bolsonaro, no caso de uma ratificação da maneira que ele se encontra hoje como acordo. Então, é uma das lutas nossas na Europa, desde o ano passado, quando tivemos a jornada na Europa em 12 países e 19 cidades, que é o sangue indígena, nenhuma gota mais, que foi para tratar desse assunto com parlamentares desses países, com o Parlamento Europeu, e também com empresas e entidades e movimento social em toda a Europa, desses 12 países e 19 cidades, para que a gente pensar junto que futuro que nós queremos para esse planeta, porque não basta nós ficar falando sobre a questão, a Europa, né, falando sobre a questão das mudanças climáticas, aquecimento global, mas as suas empresas continuam comprando produtos no Brasil, oriundos de área de desmatamento, de garimpo, né, de invasão de área pública, de terras indígenas, de morte de indígena, morte de trabalhadores que trabalham na terra, de comunidades tradicionais. Então, é necessário que a Europa também ela se atente, para que ela também precisa ver o outro lado.
assim como as suas empresas. Quando nós tratamos aí com as grandes empresas, com a McDonald's, com várias empresas da Europa, com confederações de empresas, né, como a Bayer, por exemplo, que é a que vende mais de 400 tipos de agrotóxicos aqui no Brasil, que na Europa é proibido, ela vende, ela tem esse livre comércio aqui, de que se nós queremos salvar o nosso planeta, nós precisamos, quem financia? Porque se tem uma resistência por nós, povos indígenas, e uma guerra no Estado brasileiro, é porque alguém financia. Alguém está financiando. E são empresas oriundas desses países, desse continente. Então, é necessário que a sociedade desse continente saiba que os produtos que são consumidos, que são oriundos aqui do Brasil, ninguém sabe de onde sai. E muitos desses produtos podem chegar até vocês com sangue indígena, com sangue de quilombola, com sangue de trabalho escravo aqui no Brasil, que é muito grande nos garimpos e em todas essas empresas que atuam no Brasil, trabalho escravo que ainda existe aqui no Brasil, trabalho de crianças aqui no Brasil, de famílias inteiras que ganham misérias para trabalhar nessas empresas. Então, é necessário que, se nós queremos pensar num planeta, num mundo melhor, a gente repensar nossas políticas. E repensar de que maneira que a gente vai refazer os regimentos de nossas empresas, respeitando esses direitos indígenas, respeitando a sociedade indígena. O governo Bolsonaro tem uma classe que ele defende, mas ele esquece que nós somos um país pluriétnico, que nós somos indígenas, nós somos negros, né? Nós somos quilombola, nós somos comunidades tradicionais, nós somos mulheres, nós somos jovens, nós somos homens, LGBTs. Nós somos um país pluriétnico e precisa ser respeitado. Então, é necessário que a Europa entenda muito bem o que está acontecendo no Brasil para poder nos apoiar com atitude nos seus parlamentos e na cobrança de suas empresas, através da sociedade organizada na Europa. Aí, nós podemos falar, vamos combater o desmatamento, vamos combater o aquecimento global, vamos combater as mudanças climáticas, aí nós podemos sentar e conversar. Mas, mais uma vez, né, para encerrar, o Acordo Mercosul de Livre Comércio com a Europa, hoje, assinado, é premiar a política genocida do governo Bolsonaro. Então, para nós, hoje, da maneira que está, é um genocídio declarado contra povos indígenas, como foi o ano passado e como está sendo hoje durante toda a pandemia Covid-19 ao nosso povo. E agradeço aí pelo convite, e em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e ficamos sempre à disposição, sempre que nos for solicitado. Muito obrigado à coordenação da live, e ficamos sempre aí à disposição.